Deus abençoe, gente. Vamos orar. Então, Espírito de Deus, eu te agradeço por o Senhor ter me permitido sentar aqui essa semana para ministrar a sua palavra, que o Senhor venha me usar pela sua misericórdia, que o Senhor venha falar, meu Deus, a cada coração, a cada alma, de uma forma individual. Não permita que eu fale nada do meu coração, Senhor. Que toda interpretação aqui venha a ser dada, pelo Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa a vida dessa pessoa que está priorizando essa mensagem, a família, os filhos, Abençoa a casa, Senhor, a saúde. Quebra todas as cadeias, todos os grilhões, todo o espírito, meu Deus, de religiosidade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela venha entender a Bíblia pelo Senhor. Que o Senhor venha ministrar essa palavra, que o seu espírito venha abrir o entendimento dessa pessoa. Nós não estamos aqui para refutar a palavra de Deus, e sim aceitar e entender que é o seu Santo Espírito que está nos orientando, fazendo crescer nessa fé, nesse conhecimento. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, vamos ler Mateus 8, 28, tá? Aí eu tô querendo ler Mateus, eu tô querendo ler Lucas, eu tô querendo ler Marcos, porque essa passagem, ela se repete nesses livros, tá? De Marcos e de Lucas. Mas vamos ler Mateus e a gente vai ter assim um entendimento, que muitas vezes há um conflito quando a pessoa lê e ela fala assim: poxa, Mateus fala uma coisa, Lucas fala outro, Marcos fala outro. Eu quero que vocês entendam, o porquê que muitas vezes há algum diferencial, mas não quer dizer que são histórias diferentes, tá? Muitas vezes algum esquece de contar algum detalhe, outros detalha mais, mas não quer dizer que não é verídica essa história, tanto que se repetiu, no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas. Então isso representa, que é verídica, que essa história, ela não é a história da carochinha, até mesmo porque 3 homens santos aqui fizeram questão, de anunciar, tá? Amém. Retomando aqui. Então, vamos ler, Vamos ler Mateus 8, 28. Fala assim, ó. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lado da Galileia, foram-se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando, tá? Então, aqui cita. Esse é o único diferencial, que não muda nada a história, tá? A história, o sentido, o entendimento desse capítulo é muito mais profundo do que você se apegar, criar confusão. Não, a Bíblia ela se contradiz, porque Marcos fala uma coisa, Lucas fala outro, e Mateus fala outra. Não. Tá? Então, o único diferencial aí é qual? É que muitas vezes umas pessoas elas entendem que há uma contradição, porque existe 3 livros na Bíblia, só isso, gente. Que Mateus cita 2 homens que moravam no cemitério, que estavam dominados por demônios, e Lucas e Marcos citam um homem, Então é única, mas isso não contradiz a palavra de Deus. O entendimento é muito importante do capítulo. Tem muito mais coisas ricas aqui que nós podemos entender. Então, como assim, qual o exemplo que eu posso tirar disso? É como um historiador, sabe? Vamos entender. Ele afirma que Hitler matou cerca de 6 milhões, 10 milhões de judeus, sei lá quantos milhões de judeus, Aí vamos entender. Outra pessoa ela pode dizer o quê, olha só, o nazista só matou alguns judeus, entendeu? Ou aqueles judeus. Então, é mais ou menos isso. Então, não quer dizer que há uma contradição, mas não houve uma contagem, uma contagem exata. Quantas pessoas Hitler matou, Então, não há uma contagem exata. Então, eu tô exemplificando isso aí para vocês entenderem. Você pode, contar a história, mas sem
tirar os pontos fortes da história. Então não importa. Importa para você quantos judeus Hitler matou? Não importa. Importa que ele assassinou pessoas inocentes. Então a história, ela não vai perder o seu valor. Então aqui é muito importante você se ater à história, o capítulo, né? O que o Senhor Jesus fez. Quem são esses endemoniados em Gadara? Então, quando fala aqui da cidade de Gadara, eles estão falando, né? Até se você ler a história de Gadara, você vai ver que são cidades problemáticas, que com certeza não tinha um só endemoniado, com certeza tinha muitos, tá? Mas o que é mais importante aqui é você entender o feito de Jesus, o milagre ocorrido. E isso é muito importante, tá? Então, quando eu dei esse exemplo, é para você não se apegar, porque eu vejo que as pessoas se apegam muito em detalhes e acaba perdendo a bênção, tá? Isso é muito importante. Então, é uma coisa muito interessante você entender a história, tá? Desses gadarenos, né? É muito importante, porque você vai chegar à conclusão que era uma cidade, né? Muito problemática. Então, gente, vocês estão entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar, tá? Então é isso que eu te falei. Depois eu não tenho como ficar contando a história, porque aí vai tomar muito tempo, tá? Mas dizem que você lendo, você vai ver que havia templos dedicados ao deus Zeus, tá? Que essa região lá romana, ela tinha muitos animais, né? Principalmente o porco, tá? Que era consagrado, era oferecido para essa entidade. Então você vê como que não vai haver outros endemoniados, né? Então, esses porcos da cidade de Gadara, lá dos romanos, né? Tinha esse templo do deus Zeus que eles ofereciam cabeça de porco para essa entidade, né? O povo, ele sacrificava, acho que o deus Dionísio, tá? Que é o mesmo que Deus do vinho. Eu nem gosto de falar Dionísio, porque eu conheço tanto Dionísio, gente. E realmente o nome Dionísio, ele quer dizer Deus do vinho, né? E da impureza sexual. Então é um nome, né? Que nesse caso que eu estou falando, tá? O povo sacrificava a esse Deus, que não tem nada a ver com o nome das pessoas, não, gente, tá? Então, ele sacrificava nesses cultos lá, né, em Gadara. Os habitantes de Gadara, eles participavam desses rituais, se embriagavam, tinham relações sexuais imorais, tá? Na verdade, até com os espíritos imundos, olha só. Porque eu sei que vocês, de repente, não sabem, mas o demônio, ele tem poder, tá? De incorporar ali e fazer uma pessoa se relacionar com a outra, com o próprio demônio incorporado naquela pessoa ali. Então, eles tinham essa vida promíscua. Isso aí é um ponto muito forte para vocês entenderem que era uma cidade que tinha pessoas que viviam na escuridão, né? Imagina Jesus Cristo chegando ali naquela terra, né, amaldiçoada, onde as pessoas tinham uma verdadeira adoração, né? Você vê que os judeus mesmo, né? Os não judeus, não. Mas os judeus, eles tinham, né? Viviam no preceito da lei de Moisés, não comia carne de porco, né? Não tinha... ele entendia que essa carne era impura, até por causa dos 10 mandamentos. Hoje não mais, porque foi abolida essa lei, Jesus, né, refez isso, mas naquela época a carne de porco era impura, não se podiam comer, e eles comiam, os gadarenos, tanto que criavam os porcos, tá? Então, para você ter uma ideia, que existia não só um endemoniado, vários endemoniados, tá? Então a gente tem que ter esse bom senso e saber equilibrar isso aí, não ficar falando que, não, isso é uma passagem, isso é uma lenda, não tem nada a ver, porque cada um faz uma contagem, um bota que é um endemoniado, outro bota que é 2, Mateus falou uma coisa, Marcos falou outra, não falou, não, é toda a mesma história, mas o importante aqui é o feito do Senhor Jesus, é o poder do Senhor Jesus para libertar um homem com legião de demônios. Você vê que eu nem comecei a ler
aí do capítulo. Mas você vê que eu preciso chegar nisso aí, porque existem pessoas que gostam muito de estudar a Bíblia de uma forma muito carnal. E a palavra em si, ela mata. Então, quando nós lemos a Bíblia e deixamos o Espírito Santo de Deus nos renovar, nos lavar, né, nos preencher, a gente não vai fazer questão de falar, é 2 e é 1. As pessoas se apegam a coisas que, para atrapalhar as pessoas entenderem que a Bíblia, ela é verídica, é o próprio Deus falando com você, e que isso não vai fazer diferença nenhuma para abrir o seu entendimento, para você se aproximar mais de Deus, tá? Não se apegue a isso, tá bom? Amém, gente. Vamos continuar aqui, né? Então vou ler de novo, ó. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste, do lado da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando, tá? Então moravam no cemitério esses 2 homens. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Então você vê como o demônio dá força para uma pessoa, né? Que é interessante, que deixa bem claro que as pessoas tinham medo até de passar por aquele caminho, que eram pessoas violentas, né? Tinha uma força sobrenatural, né? Aí fala aqui, ó, eles começaram a gritar. Olha, por que esses demônios, essa legião, né, começam a gritar? Esses 2 homens usados pelo demônio, né, pelos demônios, começam a gritar o quê? Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? Olha essa legião. Eles gritam para Jesus, antes de Jesus abrir a boca, que nós estamos entendendo aqui, que ele olha para Jesus e fala, ó, eles começam a gritar, Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Então, o que nós devemos entender? Por que o demônio falaria com Jesus dessa forma? Né? Que Jesus iria castigar eles antes do tempo. Ele entende que Jesus não tinha essa autonomia ainda na cabeça dele. Porque Jesus ainda não tinha passado pela morte de cruz. Então, na cabeça deles, falou assim, não, ele não pode se meter comigo, porque eu ainda tenho autoridade para estar aqui e entrar e fazer o que eu quero. Só que não foi bem assim, né? Mas na cabeça deles, eles falam isso pro Senhor Jesus, para Jesus recuar. Tipo assim, é mesmo, olha, e eu ainda nem passei pela morte de cruz, eu não posso fazer nada por esse indivíduo, né? Eu posso até espantar o demônio, mas eu não posso, né, destruí-lo. Mas na verdade, Jesus tinha e tem esse poder e sempre teve esse poder. Só que o que seria o destruir? É dar autoridade para nós pisarmos em serpentes e escorpiões. Essa realmente, né, é a destruição do demônio. Quando Jesus passa pela morte de cruz e te entrega esse cajado. Ele te dá, ele te coloca na mão esse bastão. O que ele fala? Olha, agora você tem o meu espírito, você é um mini Deus. Porque agora eu vou morar dentro de você e você vai repreender e você vai ter poder e autoridade no meu nome para destruir esse demônio. Só que o Satanás, ele quer confundir o Senhor Jesus, como fez lá em Mateus 4. Todo o tempo lá na tentação, lá no deserto, ele tentou ludibriar o Senhor, né? Fazer com que Jesus entendesse que ele poderia provar que ele era o Filho de Deus, né? Quando o Satanás falava, ó, você não tá com fome? Pega essas pedras e você não é o Filho de Deus? Transforma as pedras em pães. Satanás falava isso com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, de jeito nenhum, nem de pão, nem só de pão viverá o homem. Então o Senhor Jesus falou isso para Satanás, e Satanás, ele perde a força. Mas isso que eu quero que vocês entendam. Depois vocês leem Mateus 4, eu tenho uma pregação, tá? Sobre a tentação de Jesus. Mas eu não me recordo, gente, o tema, o nome da pregação. Não me recordo. Mas é interessante que aqui nós vemos isso se repetindo. Porque quando ele fala, Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para castigar, para nos castigar antes do tempo? Imagina o demônio falando isso. Você pensaria o quê? Ué, então não chegou o meu tempo? Será que eu tenho que aguardar? Eu não posso castigar? Não, ele poderia sim.
tanto que o fez, mas não dessa forma que eu falei para vocês, né? Que é entregar esse domínio, esse bastão, esse cajado para nós hoje. Isso ele não tinha ainda essa autoridade, porque ele teria que passar pela morte de cruz, né? Tanto que ele passou, e hoje nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus para expulsar, né? E colocar Satanás debaixo dos nossos pés. Tanto que eu tenho uma pregação lá no canal leilalima.com, né? Você vai lá, você ouve maldição hereditária. É interessante que tem pessoas que chegam para mim, mas a palavra, realmente a palavra hereditária não existe na Bíblia. Mas isso não existe. O Jesus já levou a nossa maldição, Mas primeiro você tem que buscar saber se você realmente está sendo filho do Senhor Jesus. Para você ter essa autoridade no nome do Senhor Jesus. Agora, se você for um bastardo, um filho adotivo, você vai continuar carregando demônio hereditário, sim. A sua posteridade vai continuar carregando esses demônios, né? Então, você vai ver esses demônios migrando para a sua posteridade. Aí a pessoa fala, mas Jesus já levou a maldição, missionário. Ele já morreu na cruz do Calvário. Aí que eu quero que vocês entendam. Jesus, ele entrega um testamento para você, né? E ele fala para você que ele já levou a sua maldição, tá? Esse testamento é o Novo Testamento, é a palavra de Deus, tá? Ele deixa esse testamento. Então toda pessoa quando morre, né, se ela tem alguns bens, ela deixa um testamento, não é? Para aquela pessoa que ela quer entregar os bens dela. Então Jesus fez a mesma coisa. Ele morre, claro, não, né? Morre, modo de dizer, uma morte de cruz, né? Leva a sua maldição, entrega um testamento. Você tem autoridade agora para pisar em serpentes e escorpiões, tá? Da sua geração, da maldição hereditária, né? Você tem essa autoridade, mas para isso você tem que estar no testamento. Você tem que ser filho, você tem que ser herdeiro desse testamento. Aí é a pergunta que eu faço para você, né? E o diabo vai fazer para você também. Peraí, você é herdeiro desse testamento? Ele vai fazer essa pergunta para você. Isso aqui, essa pergunta, na verdade, ele quis confundir o Senhor Jesus, né? Tipo assim, mas peraí, você não pode me destruir antes do tempo? Você não passou pela morte de cruz. Senhor Jesus, que isso? Quem você acha que você é? Né? E mostrou para ele que ele pode. E hoje nós podemos até muito mais do que o Senhor Jesus. Muito mais. Porque ele fala que nós que cremos iremos fazer feitos maiores do que ele fez. Então você tem essa autoridade no nome do Senhor Jesus. O diabo vai perguntar para você só o seguinte: peraí, mas o seu nome está lá no testamento? Você é filho? Você é herdeiro? Você tem certeza? Você vive os preceitos do Senhor? Aí, camarada, aí você pode perder esse jogo. Porque se ele vê que você não tem um nome escrito no livro da vida, você não é herdeiro, com certeza esse demônio vai migrar para a sua posteridade, para a sua descendência. E você não tem autoridade no nome do Senhor Jesus para quebrar essa maldição hereditária. Então essa maldição hereditária, apesar da palavra hereditária não existir na Bíblia, mas existe a palavra maldição. E ela continua, ela só é quebrada a partir da hora que você passa de bastardo para filho, né? Aí sim, sai do escravo para amigo do Senhor Jesus. Aí você passa a ter a poder usufruir desse testamento, dessas promessas que tem nesse testamento. Eu espero que você não tenha confundido vocês, tá? Mas então, vamos voltar aqui pro versículo 29. Então, eles começam a gritar o quê? Né? Vou repetir. Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Tá? Quis confundir o Senhor. Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência. Então abaixa a guarda. Porque ele já viu que Jesus já falou: quem é você? Com quem você acha que você está falando? Né? Então ele pede o quê? Eles sabiam que Jesus não poderiam, né,
como eu posso dizer para vocês, fazer com que os demônios continuassem atuando no mundo. Isso Jesus não poderia, tá? Porque ao mundo jaz no poder demoníaco, tá? Ele tem liberdade para atuar. O demônio ainda não foi aniquilado, não. Só vai ser na vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda dele. Mas o demônio foi destruído? Foi destruído. Porque você tem autoridade no nome do Senhor Jesus para destruir ele na sua descendência, na sua vida. Entende? Agora, quando Jesus fala aqui que ele pede, imagina, o demônio pode pedir alguma coisa, missionária? Pode chegar para Jesus e fazer algum pedido? Quem é ele para pedir alguma coisa? Nesse ponto aqui, sim. Porque Jesus Cristo não tinha passado, né, pela morte de cruz e não tinha dado autoridade aos gadarenos, né, para expulsar aqueles demônios daquela região. E os gadarenos, como eu falei, eram pessoas que não serviam ao Senhor Jesus. Então precisaria de todo um feito, de todo um trabalho missionário ali. Tanto que as primeiras pessoas que foram missionários em Gadareno foram os demoniados de Gadareno. Os endemoniados que foram libertos por Jesus foram os primeiros missionários, né? Então que eles precisariam pregar em Gadareno para que, olha só, eles pudessem resistir. Sujeitai-vos ao diabo, né? Que seria para depois você ter poder para resistir à cilada do maligno, né? Ou melhor, perdão, eu troquei. Sujeitai-vos a Deus, não é sujeitai-vos ao diabo não, tá amarrado, Satanás, no poder que tem o sangue de Jesus. Tá amarrado, você não vai usar minha boca aqui não. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Então, vou repetir, gente, essa partezinha aqui. Sujeitai-vos a Deus, essa é a palavra de Deus, tá? Para você ter poder para resistir ao diabo. Então, esse é o convite do Senhor Jesus. Você vai ter que sujeitar a quem? Ao Senhor Deus. Ao Senhor Jesus. Para sujeitar a Deus, você tem que viver nos preceitos de Deus. Aí você vai conseguir resistir ao diabo. Só que neste caso precisaria de um trabalho missionário, né? Imposto pelo Senhor Jesus, que tanto que ele deu esse trabalho para os endemoniados de Gadareno. Falou, ó, vai e pregue na sua casa, com certeza na sua cidade, obviamente. E vai pregar, vai saindo pregando aí. Porque aí sim, vocês vão ter autoridade, porque vocês se sujeitaram a Deus e vão conseguir resistir o diabo. Então Deus faz o quê? Jesus faz o quê? Ele quebra o galho dos gadarenos. Como é que é esse quebrar de galho? Né? Ele simplesmente permite essa legião entrarem nos porcos, tá? Para se jogarem no despenhadeiro lá, no penhasco lá. Eles se jogam e morrem. Mas eles não têm autoridade de continuar naquela região. Então aqueles demônios que estavam sobre aquelas duas vidas, que com certeza muito mais, só que aqueles com certeza eram mais manifestos, mais endemoniados do que outros, até porque viviam dentro de cemitérios, tinham uma força sobrenatural que até as pessoas que moravam na cidade temiam em passar, né, perto do cemitério sozinho, porque não tinha como confrontar com aqueles demônios. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é muito interessante vocês refletirem que Jesus quebra o galho em que sentido? Quando ele não deixa um demônio territorial, né, naquela região, para que aquelas pessoas não enxerguem a luz do Espírito Santo, porque aqueles demônios não permitiam que aquelas pessoas se convertessem. Elas continuavam nos seus pecados, nas suas iniquidades, né? É sobre o jugo de Satanás, porque ali tinha demônios territoriais. Então, existe demônios territoriais? Existem. Tem pessoas que não querem acreditar, porque o diabo quer cegar a mente delas para que elas não creiam que existam demônios territoriais. No seu bairro existe um demônio. Muitas vezes a pessoa pensa assim, Jesus me colocou num bairro, meu Deus, mas eu não vou ficar aqui. Eu tive toda a revelação, eu tive sonho para vir morar aqui nesse bairro, nessa casa, mas, nossa, isso deve ter sido o diabo que me enganou.
Porque olha como tem gente aqui endemoniada. Meu Deus, como acontece acidente de carro aqui nesse cruzamento. Como esses, né? Você fala do comércio, você fala dos vizinhos, você fala da sua rua, você fala do seu bairro inteiro. Peraí, existe um demônio territorial. Se Jesus te colocou aí, é porque ele quer que você lute, quer que você ore, quer que você interceda pelo seu bairro, pelos seus vizinhos, pela sua rua. Então, Deus te dá uma bênção, é um bairro, e muitas vezes você olha igual os israelitas olharam a terra de Canaã, né? Olharam, falaram, misericórdia, olha os gigantes, olha lá, tem muita coisa boa ali, mas misericórdia, eu vou ter que lutar para derrubar esses gigantes, para poder entrar na terra prometida. Assim é você no seu bairro. Você entra num bairro que tá despencando, tudo caindo, não tem placa, não tem sinalização de trânsito, não tem uma iluminação. Ai, você fica ligando para a prefeitura e 500 mil vezes por semana pedindo para a prefeitura vir colocar uma lâmpada, né, no seu poste e você não consegue, aquela, né, uma escuridão na sua rua e nada flui ali. Mas quando você se santifica, se limpa, está com essa autoridade que o Espírito Santo de Deus entregou para você, que é pisar em serpentes e escorpiões, né, se sujeitando ao Senhor, aí, meu filho, não tem para ninguém. Você transforma o seu bairro, você transforma os seus vizinhos, você transforma o seu comércio, você transforma tudo ali naquela região, porque ali existiam demônios territoriais. E agora Deus te deu essa autoridade. Só que aqui, vamos voltar para o capítulo. O capítulo deixa bem claro que Jesus quebra o galho dos gadarenos porque eles não tinham conhecimento ainda. Então Jesus pega aquela multidão de demônios, permite que eles entram em porcos, né? Eles se jogam no precipício, morrem, claro, né? Os porcos se jogam. Mas o que acontece? Eles não puderam ser aniquilados, né? Eles foram destruídos naquela cidade até então. Mas, vírgula, o que acontece? Se os gadarenos, depois que começa o trabalho ministerial naquela cidade de Gadara, os não-judeus não quiserem ouvir, com certeza vai ter o quê? Retomada. Os demônios vão ter todo o direito de entrar e retomar o que é deles. Retomar aquela região, tá? Porque eles não quiseram ouvir. Assim é na sua vida. Você é chamado para limpar uma casa, limpar um bairro, limpar uma cidade ou até uma nação, tá? Você muitas vezes é um missionário que é enviado lá para aquele país endemoniado, para estar junto numa intercessão, né? Mas se você afrouxar, o demônio vai partir para cima de você e da sua família e de quem quer que seja, da sua descendência. Então isso é muito importante vocês entenderem. Deus te dá autoridade, mas essa autoridade até você se sujeitar a Deus. Enquanto você está tomando leitinho, você está tendo uma proteção de Deus sobrenatural na sua vida, porque você não conhece Bíblia. Você está engateando na fé. Como que Deus vai soltar, né, os demônios para te atormentar? Não, você nem vai entender que existe demônio, você nem vai enxergar demônios na sua vida. Mas a partir da hora que esse conhecimento, essa palavra vai se abrindo para você, aí vigia. Porque quanto mais você sabe, mais vai ser cobrado de você. Aí você pergunta para mim, mas missionário, então é assim? Então vou parar de ouvir sua pregação. Não quero saber de nada, não. Prefiro ficar ignorante. Não pode. Não pode. Porque você já foi chamado. E a partir da hora que você é chamado, aí, filhinho, você fala não pro Senhor Jesus, é liberado demônios para entrar na sua vida e destruir a sua casa. Porque você já teve um chamado do Senhor Jesus. Então quer dizer que não tem, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come? Verdade. Se correr o bicho pega e se você ficar o bicho come. Então não vai poder nem ser frio e nem, ou você é frio, olha só, eu tô até trocando aqui, ou você é frio no mundo espiritual, ou você é quente no mundo espiritual. Morno. Jesus disse que vai vomitar da boca dele as pessoas mornas. O que quer dizer os mornos? As pessoas que foram chamadas e não quiseram dar atenção à palavra de Deus.
E não quiseram lutar contra demônios de geração. E não quiseram lutar contra demônios territoriais. Simplesmente, vou deixar Deus trabalhar. Não vai funcionar. Então, isso que eu quero que vocês entendam, tá? Eu quero que vocês entendam para vocês esse capítulo. Para a vida de vocês. Retomando aqui, gente, que eu tive que beber uma aguinha aqui. Então, é o que eu estava falando, né? Aqui houve o quê? Uma misericórdia do Senhor Jesus. Ele permitiu, tá? Ele foi lá, colocou aquela legião dentro dos porcos, dentro de um pacote e destruiu e falou, suma, aqui nesse território você não vai reinar mais. Eu não permito, até ser pregado o quê? O evangelho para essas pessoas pagãs. Agora, se eles não derem ouvido, aí eu não posso segurar os demônios. É só isso que Jesus está fazendo. Então quer dizer que Gadara voltou assim endemoniada? Não sei. Aí vocês procuram aí no Google, tá? Então quer dizer que as pessoas, elas estão protegidas enquanto o sangue de Cristo, que no caso aqui ele ainda não tinha derramado, né? Mas hoje já derramou, então por isso que eu tô falando que você tem essa autoridade. O diabo não pode tirar com a tua cara, a não ser que ele faça aquela perguntinha lá atrás que eu falei. Você está, querido, no testamento? Você faz parte desse testamento? Aí você, se você pensou, já tem dúvida. Ou você fala, eu faço parte. E você vai sair da minha família. E você vai sair do meu casamento. E você vai sair da minha saúde. Ele saiu? Glória a Deus. Agora, não. Se você tem dúvida, se, né, cambaleou, acabou pra você. Ele vai montar em cima e vai com tudo. Vai rasgar a sua roupa. Vai destruir a tua vida. Vai te colocar numa prisão, tá? Então é nisso que nós estamos concentrando nosso entendimento aqui. É para nós hoje. Esquece os endemoniados de Gadara. Glória a Deus, foram libertos naquela época. Se permaneceram libertos, nós não sabemos, tá? De momento, tudo é lindo, maravilhoso, né? Tanto que você vai continuar lendo em todos os 3 livros, você vai ver que eles quiseram até acompanhar o Senhor Jesus, né? Olha, deixa eu ir com o Senhor. Jesus falou, não, eu não te libertei a tua, não. Eu te libertei, camarada, pra você fazer um trabalho ministerial aqui. Não é pra ficar andando atrás de mim, não, né? Então é isso que Deus está falando com você. Né? As pessoas muitas vezes acham que é só ir para uma igreja, né? Entende que seguir Jesus é estar lendo uma Bíblia, estar orando. Não. Se você realmente ama esse chamado, tem respeito por esse chamado, você busca outras pessoas, você tem vontade de salvar vidas. Primeira coisa que Deus pede para você é o amor. Se você realmente é convertido, você vai ter vontade, você vai ter necessidade de salvar almas, de libertar vidas. Você vai ter vontade de orar pela vida dos outros. Você vai ter esse desejo no seu coração. Agora, se você não faz isso, como é que pode fazer parte de um testamento? Como é que vai libertar almas? Como é que vai libertar a sua casa? Né? As pessoas estão muito preocupadas em mostrar que está seguindo a Jesus. Seguir a Jesus, muitos seguiam. A multiplicação dos pães, quando eram feitas, você via seguidores e seguidores atrás de Jesus por interesse. Agora, discipulado por Jesus, você tem que querer ser discípulo, ser discipulado, andar nesses preceitos. Essa é a verdade. Isso é seguir Jesus. Agora, seguir, a gente segue qualquer um. Mas tem um monte de gente aí, ó, seguindo no Instagram, um monte de porcaria aí. Eu vejo pessoas aqui, no meu particular, sinceramente, que tá lá com o título de missionária. E fica postando aí, né, música do mundo, né, seguindo cantores do mundo. E eu fico pensando, peraí, tem alguma coisa errada. Que título é esse? Ela tem uma missão de quê? De propagar música mundana? Eu fico horrorizada, eu até já silenciei os meus status, porque são muitas pessoas, eu não dou conta de ver status. Não tem como, gente. Sinto muito, não tem como.
É muita gente. E eu não sei o que as pessoas estão postando, eu não posso, né, abrir um status lá e sei lá Deus o que eu vou ver. Quando eu vejo que é homem e mulher de Deus, eu tomo um susto. E imagina as pessoas que ainda não são convertidas. Então não dá pra me arriscar, né? Então seguir, as pessoas estão seguindo qualquer porcaria. Então tem que falar pra você, tem que perguntar pra você, você é discípulo ou você é seguidor? Tá? Porque discípulo é uma pessoa que aceita ser discipulada pelo Senhor. Vamos voltar pro capítulo, gente. Vamos voltar pro capítulo. Vamos ler o 30 agora, olha só. Acontece que perto dali, eu acho que eu já até li, mas vou voltar. E estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência, né? Foi o que eu falei. Eles pedem. Que direito eles tinham de pedir? Tinham, porque Jesus ainda não tinha morrido a morte de cruz, mas ele não poderia deixar aqueles demônios territoriais agindo, sendo que aquelas pessoas não tinham aquela autoridade ainda. Eles precisariam ouvir a palavra de Deus, aceitar Jesus como Salvador. Jesus liberta aquela cidade antes mesmo deles ouvirem a palavra, teve essa misericórdia. Mas Jesus fala assim, ó, se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Então, primeiro ele pediu, né? Não, olha só. E os demônios pediram a Jesus com insistência. Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos, tá? Olha só, Jesus mandava, tá? Não estava pedindo nada para demônio, não. Só que aqui o demônio pediu. Quando ele fala assim, ó, o Senhor, acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. Não, onde que eu tô, gente? Ele fala que... isso. Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali... Tá, eles pedem. Aí ele fala assim, já que o Senhor vai nos expulsar de Gadara, porque isso era fato, ele ia tirar aqueles demônios para abrir o entendimento, os ouvidos espirituais, destapar os ouvidos daquelas pessoas para ouvir, né, a palavra de Deus, que os demônios não permitiam. Por isso que ele fala, se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Então, expulsar, vou. Mas destruir, não. Aniquilar, no caso, a palavra aniquilar, né? Exterminar, não. Não. O diabo, ele só vai ser exterminado na segunda vinda de Jesus. Tá? Você pode destruir ele, como eu falei, numa região, numa família, numa vida. Então, como é que a gente se livra do diabo? Né? Aceitando Jesus como Salvador, sendo discípulo do Senhor Jesus, pregando o Senhor Jesus. Aí continua aqui, ó. Jesus deu ordem, né? Aqui, ó, no versículo 32. Pois vão, disse Jesus. Pois vão, então vai. Vou te dar essa chance, tá? Então, entra nos porcos e sai aquelas, né? Os porcos saem de lá e se precipitam no abismo. Os demônios foram e entraram nos porcos e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Morreram os demônios, missionária? Claro que não. Não. Mas foram feitos sacrifícios ali. Porque ali era uma cidade que se oferecia porcos para o deus Dionísio, para o deus Zeus. Ali era uma cidade que eles comiam carne de porco, tá? Porque era uma carne consagrada aos deuses pagãos. Então, quando os demônios se entram naqueles porcos, é como se eles estivessem saindo porque eles receberam também um sacrifício. Vocês me entendem? É igual na encruzilhada, né? Hoje ainda existe a pessoa que enterra a cabeça de porco no cemitério. Existe, tá? Pessoas que gostam muito de fazer... feitiço para unir casal, né, para sexual, demônio assim de prostituição, né, demônio bem promíscuo mesmo. Então existe para você derrubar um casamento. Então geralmente eles usam a cabeça de porco, enterram no cemitério e ali põe o nome do homem, da mulher, o que eles quiserem destruir, né? Enfim, então hoje ainda existe. Imagina antigamente, isso veio, né? Esse demônio hereditário, esse demônio de geração, chegou até nós hoje. Os demônios fazem isso. Tanto que os espíritas tem terreiros aí que não comem carne de porco. É sagrada para eles. Não comem. Eu não sei se são todos, mas eu acho que sim. Só você ver aí.
tá? Eles não comem carne de porco porque é sagrado. Então, o que quer dizer? Que os demônios que pediram pro Senhor Jesus o quê? Você não pode. Olha só, vou voltar aqui para essa partezinha, senão vocês vão esquecer. Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Tipo assim, ó, o Senhor ainda não morreu a morte de Cristo, não. Quando morrer, a gente pensa. Então, quando ele fala isso, é como se ele falasse assim, ó, eu quero um sacrifício para sair dessa região. Então, quando ele pede o sacrifício, aí Deus permite. Porque Deus falou, o que eu posso fazer? E manda entrar naqueles porcos e se joga num precipício. Aí ele vem aqui, ó. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos. E esses se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Então, mas ele não ficou com o porco. Não é o porco. O porco se torna um sacrifício. Os animais, o demônio, ele não é inovador. Os demônios, né? Não são inovadores. O que ele faz? Eles se assemelham ao Senhor Deus. Tudo o que ele faz é copiando. Ele quer cópia. E se naquela época ainda eram oferecidos animais, porque Jesus não tinha morrido, né? Como o cordeiro, né? Então, o que acontece? Os animais, os cordeirinhos, as ovelhinhas eram sacrificadas ainda no templo do Senhor. Para quê? Para nos lavar dos nossos pecados. Mas quando Jesus vem e morre a morte de cruz, nós não precisamos usar mais sangue de animais. Então quer dizer que tá blefando essas encruzilhadas com esse monte de gato preto, com esse monte de galinha preta, com bode, cabeça de porco. Estão blefando. Esse sangue não presta para te limpar. Não presta. Então quer dizer que os demônios, como eles não são inovadores, eles não sabem inovar, criar nada, eles fazem o quê? Eu quero um sacrifício, como Deus está te entregando de sacrifício. Deus entregou o Senhor Jesus para sacrifício. Ele ia ser o cordeiro, ele ia ser o animal, o animalzinho, né? A ovelhinha. Então eu falei, eu também quero um sacrifício para sair daqui. Então ele vive de sacrifício. Até o dia de hoje ele engana as pessoas com esse sacrifício. As pessoas vão lá e entregam a vida de um animal achando que vão receber alguma coisa com isso. Só que é maldição. Pode até receber de princípio, mas não passa muito tempo, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, enterra uma cabeça de porco no cemitério porque quer casar com fulano de tal, e o casamento dura 7 anos. É o tempo que ela consegue se unir com aquela pessoa. Depois de 7 anos, o negócio começa a desandar. Porque tem um tempo, tá? Não permanece. Então, é isso que eu tô falando. O diabo, quando ele pediu, ele pede os porcos por isso. E aí, olha o que acontece, ó. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso, olha só, e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Ó, vou ler de novo, hein, quero que vocês entendam. Esses homens, ó, que tomavam conta dos porcos, que eles ficaram horrorizados, né? Nossa, o porco ficou louco, ficou doido, começou a se jogar aqui no precipício. Foge e chega até a cidade e lá ele conta isso, né? O que aconteceu para os homens que estavam dominados por demônios. Fica horrorizado. Ele chega lá e conta. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. Então, olha só. Eles contaram, eu vou voltar aqui, ó. Contaram tudo isso para quem? O que havia acontecido? Ó. Perdão, eu troquei aqui, gente, ó. Os homens contaram o que havia acontecido com os porcos, tá? Os porqueiros aqui, os homens que tomavam conta dos porcos, contaram o que havia acontecido com os porcos e contaram o que havia acontecido com os homens endemoniados, que eles ficaram libertos. Eles ficaram tão doidos e saíram contando. Aí, o que acontece depois dessa fofoca? Depois que eles contam para a cidade, ó. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. O povo se rebelou contra o Senhor, tá? Ficou revoltado. Olha só. E quando encontraram, pediram com insistência de que fosse embora da terra deles. Olha que interessante. Jesus, pela misericórdia, está ajudando aquela cidade
para aquela cidade, né, ficar livre de demônios territoriais. E ali acontece o quê? Das pessoas simplesmente se voltarem contra o Senhor. Se voltam de uma tal maneira, não só por causa dos porcos, né? Tanto que os porcos eram sagrados, eles tinham ganhos com esses porcos, eles sacrificavam aos deuses e depois vendiam a carne desses porcos, tá? É assim que eles viviam. Eles sacrificavam ao deus Zeus, ao deus Dionísio, o deus do vinho, o deus da prostituição, e depois vendiam a carne. Eles era o meio de vida deles. Criar porcos, vender porcos, mas tudo como um sacrifício. Agora, aqui eles ficaram doidos. Falaram, não, eu não vou aceitar, eu vou perder a minha, né, a minha prosperidade, porque eles viviam disso. Então, gente, é isso que eu tô falando. Eu quero que vocês entendam. Eu não sei se eu confundi todo mundo aí, mas eu espero que vocês estão acompanhando meu raciocínio e entendam que Satanás, ele sempre vai pedir alguma coisa, tá? Tem pessoas que falam assim, eu não preciso sacrificar mais, Jesus já sacrificou. Mentira, você precisa sacrificar, tá? Muitas vezes a pessoa, ela acha que ela pode expulsar demônio com um sopro, né? Eu tenho Jesus, já batizei, aceitei Jesus como Salvador, e sai demônio, amarra demônio daqui, amarra demônio de lá, e repreende. Não funciona. Aí você vai pensar, por que não tá funcionando? Você tem que começar a ver o que você sacrifica na sua vida, né? O quanto você come? Você come equilibradamente, né? Porque as pessoas hoje não estão entendendo que a comida é um grande pecado. Deus fala que você estiver na gula, você não entra no reino dele. Como é que você está comendo a sua porção do dia? Como uma louca, uma desvairada, e quer expulsar demônio, e quer repreender, e quer amarrar demônio. Você está desamarrando o demônio, você não está amarrando demônio, não. Né? Quando você vai numa churrascaria, você come um boi inteiro, você vai ter que sacrificar em tudo. A sua comida, você tem que comer a sua porção do dia. Tá? Você tem que jejuar para quebrar carne. Não é pedir os outros para orar, não. Não é fazer igual esses crentes 6 horas, não. Tá fazendo nada. Quer família liberta, não ora. Quer marido fora da prostituição, não busca pela vida do marido, não jejua pelo marido, não jejua nem pela própria vida. Come feito uma louca, né? Descarrega toda a sua ansiedade na comida. Gente, isso é pecado. As pessoas não pregam isso dentro de ministério. Se você está comendo feito uma louca, pare, ore, jejue, peça a Deus para te mostrar, peça a Deus para te dar força, porque isso é prostituição. A comida é dada como prostituição. Quando você começa a comer feito uma louca, é como se você emprestasse seu corpo para o demônio habitar. Ele está comendo através da sua boca. Ele quer fazer você ser dele. Então as pessoas pregam, não pode beber que é pecado, o gay vai pro inferno, né? A lésbica vai pro inferno, mas o comilão vai pro inferno no mesmo lugar que ele, né? O alcoólatra vai pro mesmo lugar que o homossexual. Então por que você só vê a trave no olho do seu irmão e não vê, vê o cisco do olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Por que você só vê problema nos outros? E você tá vivendo em prostituição porque tá comendo igual uma doida, igual um maluco, né? Gente, eu não estou falando de massa corpórea, eu não estou falando de gordura corporal. Muitas vezes a pessoa é gorda porque ela tem um problema na tireoide, vamos entender. Eu estou falando de hábitos, tá? Hábitos. Tem muito magro aí que come feito um louco até vomitar. E vai lá e come de novo. Tem muita gente de academia, tá? Rambo de academia, que vai lá, malha pra comer. Quantas pessoas eu já ouvi falando? E eu malho porque eu gosto de comer. Então, cuidado. Se você acha que você tá com um corpo musculoso, todo trabalhado na academia, e tá comendo feito um louco, você pode ter certeza que esse corpo não pertence ao Senhor Jesus. Porque Jesus quer que você honre Ele com o seu corpo. Tudo que você tem que fazer é para a glória de Deus. Comer para a glória de Deus. Não use seu corpo para a imundície. Muitas vezes a pessoa pensa que é só uma prostituição que leva uma pessoa para o inferno. Então, se você tiver todos esses pecados,
tá? Tem muitos outros. Falta de amor, nem vou falar, porque esse é um segundo mandamento mais importante da Bíblia. Não vou falar. E muitas vezes a pessoa pensa que amar, né? Amar é quem te persegue, filhinho. Amar é quem te apedreja. Amar é quem fala mal de você, tá? Esse é o verdadeiro amor. É o amor ágape. É o amor puro, é o amor sacrificial. Amar o seu irmãozinho de banco é fácil. Tô falando, é o amor sacrificial. Então, precisa de sacrifício em tudo que você faz. Vai comer? Pensa antes de comer. Ora antes. Não é só... Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu como só chuchu. Come quantas vezes o chuchu? Né? Eu como só tomate. Come 1 quilo de tomate. É pecado. Então, não é só a comida que engorda. A comida que não engorda, também você peca contra o Senhor. Porque as pessoas estão entendendo como massa corpórea. Tipo assim, eu não sou gordo, eu não estou em pecado, eu sou gordo. Não tem nada a ver. Tem gordo abençoadíssimo. Pessoas ungidas de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de gula. De gula. Pessoas que malham na academia para comer um boi depois da academia. Nunca você vai ver a gordura dela, mas ela está com aquela gordura interna. E o diabo, ele vai se alimentar dessa gordura. E você não vai ter autoridade no mundo espiritual, tá? Então eu não sei porque falei, mas estou falando porque eu preciso falar de libertação. E se você quer libertar sua família, quer libertar seu bairro, quer libertar qualquer área da sua vida, você precisa entender que você tem que sacrificar. Sacrificar mesmo. Viver para o Senhor Jesus. Pensar antes de fazer qualquer coisa, tá? E é tudo, com relação a tudo. Se santificar em tudo. Tomando aqui, gente, eu fui lá para Marcos, que eu me comprometi de ler um pedacinho de cada livro, tá? Aí eu vou enfatizar o versículo 9, que fala assim, ó. Marcos 5, tá, gente? 9. Aí depois, se vocês quiserem ler o capítulo todo, vocês leem. Que fala assim, ó. Jesus perguntou, como é que você se chama? Tá? Porque lá em Mateus você não vê alguns detalhes. Ele respondeu, o meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Tá? Então pedia, um homem, né, no caso, né, um demônio, né, pedia que não expulsasse aqueles demônios da região, tá? Só tô complementando o que eu falei. Aí acontece esse fato aqui dos porcos, né, que nós lemos, aí se você quiser continuar lendo, ó, nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles, tá? Ele deixou e os espíritos saíram do homem, entraram nos porcos e estes eram quase 2.000. Se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os 2 que estavam tomando conta dos porcos, foi esse pedaço que eu falei, né? Fugiram, espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estavam dominados por demônios. Ficaram espantados, porque ele estava sendo sentado, vestido no seu perfeito juízo. O que tinha visto tudo aquilo, lhe contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência, me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse, volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Então, essa partezinha, como não tem lá, eu vim pra cá. Então, você vê, ele vem fazendo esse trabalho missionário, não só na casa dele. Mas olha que interessante, ele se sente na responsabilidade de avisar as 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E com certeza, obviamente, na casa dele. Agora, você vê aqui, né, uma tristeza muito grande que Jesus deve ter ficado, que a maioria das pessoas da cidade pediu que Jesus não permanecesse ali, porque era um prejuízo para eles. Então, eu acredito, vamos entender, né, que 30% da cidade de Gadara aceitou essa ministração de Gadareno, do ex-endemoniado de Gadareno. Ouviu as palavras santas, mas a maioria não. Porque você vê de princípio que falando, vai embora. Quem é em sã consciência que mandaria Jesus embora do seu bairro, da sua cidade, da sua casa? Quem é o louco? Quem é? Quem está preocupado com as suas finanças. Quem está preocupado com o seu umbigo. Quem não quer renunciar a nada é pelo Senhor Jesus. Não querem.
Retomando aqui, gente. Então, eu deixei bem claro para vocês, né? Não mande Jesus embora, tá? Não priorize as coisas que não têm valor. É isso que essas pessoas fizeram, né? Então, nós vemos aí, né, hoje em dia, tem pessoas que não comem carne de porco, né? Como eu falei no candomblé, né? Que não comem. Os adventistas do sétimo dia não comem. Mas, gente, é meio estranho, porque eu vejo que isso tem todo um demônio por trás disso, tá? Nós não temos, tá, que servir ao porco. O porco tem que nos servir. Tá? E eu tenho uma pregação falso evangelho, ouça, que aí vocês vão entender melhor esse negócio, esse lance aí de carne de porco, tá? Então, no caso, como eu falei, né, o que significa lá no candomblé, né? Muitos animais, não só a carne de porco, elas não podem ser consumidas, tá? No candomblé. Eu acho que chama-se guizila, não sei, né? Que quer dizer uma energia negativa, tá? Essa é a razão, né? Pelo qual as pessoas do candomblé, os seguidores lá, eles são proibidos de comer a carne de porco e alguns outros animais, que eu não sei quais. Eu não sei, eu teria que pesquisar isso, eu também não tenho interesse, tá? Mas eu vejo que o negócio é sério, tá? Então, muitas vezes, eles até doam a algumas comunidades carentes. Engraçado, tem até não sei se ainda tem, um cortiço. Tem um nome, um lugar aí no Rio, não sei. Eu vou até procurar saber. Que chama Cabeça de Porco, ou existiu, eu não sei se ainda continua existindo. Então tem várias situações, né, de rituais. Os celtas também é um símbolo de força, né, de fertilidade, de prosperidade, que diz que a cabeça de porco é tudo isso aí, tá? É consagrada uma deusa lá, né? Principalmente, acho que a porca branca, né? Diz que é a mãe da deusa da lua e da fertilidade, tá? Então o negócio é sério. Tá? A China também, o porco é visto como um símbolo de fertilidade e de prosperidade. Olha que coisa séria, né? Você vê. Então, os demônios, obviamente, têm esse interesse em habitar em animais. Isso é óbvio. Até um cachorro, né? Se você vai em algum lugar, você vai ver que tem demônios que se agrada de cachorro. Existe, gente. Então é muito interessante vocês sempre consagrarem os seus animais de rua. Se vai buscar algum animal, consagre, porque esses animais se alimentam, né, de comida de encruzilhada, né? Comida sacrificada a ídolos. Então sempre não é errado. Eu até acho lindo a pessoa que tira os animais da rua, né? Querem adotar, mas tem que ter todo esse cuidado, tá? Porque os animais, como podem ser usados por Deus, pode também demônios se alojarem ali, ficar escondidinho ali na tua casa. Aí as coisas começam a não caminhar, você nunca consagrou, nunca orou pelo seu animal. Tem pessoas que falam que é pecado orar pelo animal. Nossa, gente, temos que orar e consagrar nossos animais, apresentar a Deus. Mas antes de qualquer coisa, que eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Olha, pastor, toma a chave do meu carro para consagrar. Olha a chave da minha casa, consagra a chave da minha casa. Gente, para com isso. Não adianta você consagrar a chave de carro, nem de casa, nem de nada. Primeiro se consagre. Se você se consagrar, tudo que é seu vai ser consagrado. É tão simples. Agora as pessoas, consagra aqui. Você vai criar mais problema pra tua cabeça. Porque se você consagra a chave do seu carro e você não está consagrado, o que vai acontecer? O demônio vai partir pra cima do seu carro. Aí você vai arrumar mais problema pra cabeça. Como é que pode um cara que não é consagrado, não tem uma vida no altar, vive em prostituição, vive em pecado, pede uma chave do carro para se consagrar, você vai fazer o demônio lá no inferno ficar com mais raiva ainda pra cima de você. Não é melhor você se consagrar e deixar Deus consagrar seus pertences? Então eu não tenho nada contra a consagração de pertences. Não tenho. Principalmente, olha só, presta atenção, se essa consagração for para terceiros,
tá? Não tô falando de pessoas que estão dentro da igreja, crentes, não. Eu tô falando de pessoas que não conhecem, igual o povo de Gadara, que não conhecia a Deus, não conhecia os preceitos de Deus. Eu estou falando dessas pessoas. Aí você pode pegar uma blusa, você quer fazer um ritual pela fé, orar, ungir essa blusa, amém. Porque essa pessoa, ela não conhece a Deus. Então você conhece, está protegendo a vida daquele seu ente querido, né? Aquela pessoa próxima a você, a pessoa que você está intercedendo. Eu vou pegar a chave do carro do meu filho, da moto do meu filho, vou levar pastor. Amém, glória a Deus. Faça isso, porque Deus vai entrar mesmo com providência para proteger aquela vida dos demônios. Mas crente, 30 anos de igreja fazendo isso é coisas bem primárias. São coisas que não há necessidade. Se você parar para pensar, você vai enfurecer o diabo. Porque você vai levar um troço, o diabo vai falar, peraí, o que ela tá consagrando, hein? Ela tá consagrando o quê? Essa roupa aqui? Nossa, mas olha a roupa que ela tá usando aí. Então você põe uma roupa indecente. Para a igreja você se veste igual uma santa, né? Mas fora da igreja está se vestindo como uma prostituta. Aí quer consagrar a blusa, quer consagrar a chave do carro. O diabo vai rir da tua cara. É isso que eu tô falando. Aí ele vai falar, não, peraí, essa aí não tá no testamento, não. Então, gente, é vigiar em todos os sentidos. Em todos. Por isso que eu tô falando, não é só numa coisa, tá? É a roupa que veste, é a comida que come, é como come, é a quantidade. Olha, até aconselho a gente vocês comprarem uma balança. Compra uma balança e vai pesar o que vocês estão comendo. Porque olha, se parar pra pesar, gente, você vai ver, né? O quanto você come, o quanto você engorda depois do que você come. Você pensa assim, não, eu tô falando de engordar imediatamente. Tem gente que come 1 quilo, 2 quilos de carne. A pessoa ela pesa antes do churrasco uma coisa, depois do churrasco ela vai pesar, ela pesa 2 quilos a mais. Misericórdia, gente. É isso que eu tô falando, tá? Vigia nesse sentido para vocês terem essa autoridade espiritual. Tá? Deixa de ser crente preguiçoso, né? Que nunca busca ler nada, não busca crescer em nada, né? Fica naquele negócio, né? Deixa a minha mãe buscar, deixa meu marido buscar, deixa minha esposa buscar. Não seja assim. Se tem um compromisso com Deus, Deus já chamou, né? Pra seara, vamos trabalhar na seara, vamos ter sede de ganhar alma, vamos ter sede de buscar a libertação do seu bairro, da sua cidade, da sua família, enfim. Tá? Esse é o recado dessa semana. Eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês me entenderem, né? Eu queria... O outro, eu nem li, eu não li o outro livro de... Acho que foi Marcos, né? Eu nem li, não houve necessidade. Porque eu li... Não sei se foi Lucas, eu nem lembro mais. Teve um livro que eu não li, tá? Como eu falei, tá em Mateus, tá em Marcos e tá em Lucas. Teve um que eu não precisei ler, mas aí depois se vocês quiserem ler, amém. Aí vocês lêem lá, tá? Ó, eu li Mateus 8:28, né? Eu li Marcos 5 do 1 em diante. Acho que Lucas eu não li, não lembro. Aí vocês leem, é no capítulo 8 do 26 em diante, tá bom? Aí vocês vão ver esse diferencial que eu falei que não faz a mínima, né, diferença. Tá? O importante é vocês entenderem o que o Espírito Santo de Deus está falando para a igreja. Mais uma coisinha, gente. Quem não conhece o canal, tá? Entra. É leilalima.com, porque eu cito algumas pregações aí na pregação, tipo a hereditariedade, né? A maldição hereditária, né? Eu citei uma outra que agora não tô me recordando. Mas de qualquer maneira, é importante vocês entrarem, tá bom? Para não se perder, porque nem todo mundo recebe o vídeo, porque não abre vídeo, aí eu tenho que enviar a pregação em áudio. Aí quem recebe o áudio fica perdido sem saber quem é que tá pregando, tá? Deus abençoe aí, beijo para vocês. Até semana que vem, se assim Deus permitir.